Olá, bem-vindo ao canal Amorar, meu nome é Adriana, estamos aqui dando sequência da série de Salmos, estamos estudando alguns versículos chaves para estudá-los e utilizá-los na prática do nosso dia a dia. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui e clique no sininho para receber as notificações. Vamos começar a ler alguns versículos e depois vamos comentar cada um deles, ok? Eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida de 2015, que é essa versão, mas você pode usar a que você tem na sua casa. Algumas palavrinhas podem estar diferentes conforme a versão, mas o sentido é o mesmo, ok? Se você não tem um livro físico, uma escritura física na sua casa, você pode estar baixando no seu celular, não tem desculpa para não ler as escrituras. Se você tem um iPhone, você pode baixar no Apple Store, ou se você tem um celular Android, no Play Store, ok? O nosso tema de hoje é Deus protege. Então vamos ler os versículos e vamos comentar sobre eles, ok? Vamos lá? Então vamos começar lá no 5, tá? Se você não tem escrituras nem física e nem online, não tem problema nenhum, eu vou estar colocando aqui no cantinho as escrituras para você estar acompanhando a leitura comigo, ok? Lá no Salmo 5:1, então diz assim: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atenta para a minha meditação. 2. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e te vigiarei. Olha que interessante esse versículo, né? Ele está dizendo que dá ouvido às palavras, né? E atenta à minha meditação. Quando eu vi esse versículo, me chamou muita atenção do quanto é importante nós conhecermos as nossas emoções. Não tem como a gente procurar alívio dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né, que aflige, se não os conhecemos. Então, primeiro a gente precisa identificar essas emoções, conhecê-las e pôr para fora, né? A gente não precisa guardar tudo que a gente sente de ruim dentro da gente. A gente pode compartilhar com o Senhor. E a gente precisa criar uma rotina de entrega, né? Todos os dias de manhã ou à noite, conforme for o horário da sua rotina, fazer essa conversa, expor o que você sente, porque o Senhor, ele escuta o seu coração, mas ele precisa ouvir as suas palavras, ok? E a gente precisa falar o que dói, porque o Senhor, ele sabe o que dói, mas ele quer ouvir de você, ele quer saber de você, se você reconhece o que você está sentindo, para ele poder te ajudar, certo? Eu achei muito interessante esse versículo e bem profundo, né? E ele fala aqui, ó, pela manhã ouvirás a minha voz, Senhor, porque ele já fez a rotina dele no horário dele, de que ao acordar, abrir os olhos e saber que ele respira, que ele está acordado, que ele vai orar ao Senhor e vai agradecer e já vai fazer essa conversa com o Senhor independente e fazer das coisas boas também, né? Não só das coisas ruins, ok? Bora pro próximo? Salmos 7, tá? A gente está fazendo esses versículos chaves referente ao tema Deus protege, ok? Nos próximos vídeos vamos estar fazendo versículos chaves conforme os próximos temas, mas hoje eu separei alguns versículos justamente para esse tema, por isso que a gente está pulando os capítulos, tá certo? O Salmo 7, lá no 10, acompanha aqui comigo, está escrito assim: o meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Olha que forte isso, né? Escudo de Deus. O escudo está em Deus. Então, olha o quanto você é protegido. Olha o quanto você tem de proteção. E você utiliza toda essa proteção? Você pede essa proteção, né? Nós não precisamos reagir a tudo que acontece. A gente não precisa gastar toda essa energia. A gente não precisa. A gente só reage ao que realmente é importante, né? E é aquela coisa, gente, nem tudo que nos define, que nos atinge, nos define, não é mesmo? Então, por mais que uma pessoa te julgue, hoje eu postei um short sobre isso. Não é porque a pessoa te julgou que você tem que se rebaixar, se sentir deprimido. Não. O único julgamento que você tem que se preocupar
é com o Senhor, é com aquele que te dá vida, que te dá o direito de estar aqui nesse plano, certo? Bora pro próximo. Se você tá gostando, curta e compartilha com quem você acha que está precisando ouvir essas palavras, ok? Depois do 7, vamos para o 11. 11 a gente vai ler o 3 e o 4. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras põem à prova os filhos dos homens. Então, quando uma base interna está quebrada, nada sustenta em cima, né? Pensa no alicerce de uma casa que está trincado, não vai sustentar essa casa, né? Então, quando a gente tem um trauma, né, uma ferida, e a gente tem aquela sensação de que a gente perdeu o chão, de que a gente não vai se recuperar, a gente não pode achar que é o fim, porque tudo tem salvação. E essa salvação, ela é individual de cada um. E o Senhor, ele pode salvar. Para ele, tudo é possível. Tudo é possível. Então, você não tem que se preocupar com isso. Por mais que você errou, o Senhor, ele está ali para te perdoar, para te dar amor. Lembra que ele foi atrás da ovelhinha que estava perdida. Foi ela que ele foi atrás para recolher e trazer de volta, né? Então, a gente precisa sempre buscar essa sensação de segurança no Senhor. A gente precisa orar, entregar e se sentir seguro com Ele, porque Ele tem que caminhar com a gente minuto a minuto. Não é só durante o horário da oração, não é só na hora das refeições que você vai orar para uma refeição. Não, ele tem que estar à frente de qualquer decisão sua, de qualquer passo que você vai dar, literalmente, certo? Próximo, Salmos 16, a gente vai ler o versículo 8. Tenho posto ao Senhor continuamente diante de mim, por ele estar à minha mão direita. Nunca vacilarei. O Senhor está sempre à minha presença, sempre à sua presença, sempre à nossa presença. O Senhor, ele está em todos os lugares. Ele não está aqui só para mim, não está aqui só para você, para ninguém. Ele está aqui para todo mundo. O Senhor, ele não faz escolha. Ele não define quem ele quer ou não seguir. Ele quer aquele que dá abertura, de que quer segui-lo, de que quer amá-lo, de que é grato. O Senhor, ele não fala, eu quero esse, eu vou perdoar aquele. Não, ele perdoa todos. Não existe separação, a não ser que você não queira salvação. Se você não quer salvação, você não vai conhecer o Senhor e não vai receber as bênçãos nem revelações, né? Então, você tem que entender que você não está sozinho. Se você está sozinho, você escolhe estar sozinho, mas você não está. Você está sempre em companhia do Senhor, né? E Ele não desampara, o Senhor não desampara ninguém, ok? Estou achando muito interessante essa série de hoje e ela traz muitas questões sobre o amor de Deus mesmo, né, pela gente. E o amor de Deus, ele é infinito. O Senhor, ele é perfeito, ele foi o único ser perfeito nessa terra. E agora vamos para o Salmos 18. A gente vai ler o 1 e o 2, ok? Eu te amarei com todo o coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, e meu lugar forte, e meu libertador, ó meu Deus, a minha fortaleza com que confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha isso. O Senhor é a sua rocha? O quanto você tem o Senhor como sua fortaleza hoje? Você já parou para pensar, já refletiu? O quanto o Senhor, ele precisa ser a sua base, a sua estrutura, para que tudo não desmorone lá na frente? O Senhor, ele é dono de tudo que é seu. Do seu corpo, da sua mente, da sua alma, dos seus sentimentos. Ele sabe de tudo. Ele já sabe. Ele já sabe do seu amanhã. Mas as suas escolhas dependem do hoje. Então, a gente tem que ter o Senhor como uma fonte segura de paz, de alívio, de descanso, né?
E assim a gente tem que manter a fé no Senhor, para que tudo caminhe de forma boa, tranquila. Confiar em Deus não é ignorar a realidade, é escolher descansar sabendo que Ele governa todas as coisas. Esses séries de salmos aqui de hoje, ela quer lembrar o quanto que a segurança, ela não vem da ausência de problemas, né? Pelo contrário, ela vem da presença de Deus no meio deles. Quanto mais você tem Deus, mais seguro você está, certo? E eu vou te dar um ensinamento para que você reflita sobre. O Senhor, Ele ouve a oração sincera, sustenta os que confiam nele e permanece no seu trono, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Eu quero que você reflita com essa frase, que você fique com ela e que você possa buscar segurança no Senhor, evoluir, fortalecer a sua fé. E esse caminho só depende de você, essa busca só depende de você, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.